Olá, pessoal, voltamos aqui com o nosso Pode Contar, o podcast do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Tem um tema hoje picante, recente, que é o caso Americana, né? Então nós vamos dar, assim, uma explanada aqui sobre esse caso Americana. E o nosso convidado para falar disso é o Dr. Leonardo Gonoring. Dr. Leonardo, obrigada por ter voltado aqui e aceitado mais esse convite. Ele estava doido para falar desse assunto, tá? Desde o primeiro que ele trouxe aqui. Bem, Leonardo, Léo, né, como eu chamo, é advogado, LLM em Direito Empresarial pela FGV, MBA em Tributação Empresarial pela FUCAP, sócio responsável pelas áreas de Direito do Trabalho, Empresarial e Administrativo do escritório Abreu Júdice Advogados, coordenador jurídico do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, assessor jurídico da Câmara de Mediação e Arbitragem da AESCOM Espírito Santo, e o nosso tema hoje que ele trouxe vai ser Case Americanas. Léo, vamos lá, né? Que turbulência no mês de janeiro, né? Então, a gente tem que falar o ano, né? Porque não pode ser o caso Americana pro resto da vida, né? Sim. Então, uma turbulência no janeiro de 2023, quando iniciou aí, você fez bem um timeline, né? No dia 11 de janeiro se iniciou aí, desde anúncios, né? Contra denúncias, contra várias situações aí que aconteceram do caso Americana. Então, vamos lá, Léo, fala pra gente um pouquinho o que é esse caso Americanas aí, né? Que dá esse janeiro turbulento que a gente teve aí, né? Desde o anúncio no dia 11 de janeiro. O que na realidade é esse caso? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Pode Contar. É sempre um prazer para mim falar para o setor contábil, para os contadores. Bom, janeiro parece que já tem uns 2 meses e meio dentro dele, né? Tanta coisa que aconteceu, e o mercado foi surpreendido com essa notícia pelo presidente, o Sérgio Rial. Ele veio a público por conta do fato relevante que foi noticiado ao mercado no dia 11, e dando conta de que havia um problema na contabilidade, uma inconsistência, que trouxe para o balanço, ou pelo menos a conhecimento de todos, uma dívida de 20 bilhões de reais. Naquele momento, a dívida foi revelada de 20 bilhões. E isso colocou todo mundo muito preocupado, porque isso tem uma série de repercussões, não só pelo tamanho da dívida, mas por conta do que viria na sequência. Porque esse fato relevante foi seguido da renúncia do Sérgio Rial, da renúncia do diretor de Relações com Investidores, e isso começou a preocupar muito, porque se fosse a dívida, porque a dívida as empresas têm, isso é tratável, digamos assim. Muito embora o valor dessa dívida é muito expressivo. Mas isso foi uma sequência de fatos que se deram nos dias posteriores, que fizeram com que tudo ficasse tormentoso, né? E o fato de ter passado pela auditoria, o fato da contabilidade não retratar a realidade da empresa tal como deveria, e essa renúncia e os envolvidos nesse caso, porque a gente tem empresários que constam na lista da Forbes dos mais ricos do Brasil, que são o trio que compõe a 3G Capital, que é o Sucupira, o Teles e o último, eu esqueci o nome dele. Como que fazem parte do corpo o Lehman. Que fazem parte do corpo da Americana, né? Sim, eles tinham, e aí quando a gente for aprofundar um pouco mais sobre o assunto, a gente vai ver que eles estão profundamente ligados a Americanas, porque foram eles, há muito tempo atrás, quando a Americanas foi fundada, foram eles que trouxeram a Americanas, foram eles que foram os fundadores da Americanas, e eles tinham, até pouco tempo, 50% de participação. Eles reduziram a participação deles para 30% em 2021, e hoje ainda detém 30% da Americanas, e deles está sendo cobrado. E, posteriormente, a gente vai ver que eles até publicaram uma nota pública dizendo que foram tão surpreendidos quanto todos os stakeholders e partes relacionadas. Assim, olha, a gente também não sabia disso. E aí isso tudo foi sendo, pelo olhar do mercado e da sociedade, olhando para isso, os credores que ficaram estarrecidos com isso, de como assim? Como assim é possível? Não é um valorzinho, né? E aí a gente foi depois, né? Porque aí, na sequência, isso foi uma sequência de fato, tanto até que eu fiz uma timeline por conta da quantidade de coisas que aconteceu num curto espaço de tempo. Tem o fato relevante, que noticia a existência dessa inconsistência de 20 bilhões. Logo na sequência, os bancos, que são os maiores credores da Americana, ficaram enfurecidos com isso, porque inclusive o banco do ex-presidente, né?
Sim, o Santander. Que ele era do CEO do Santander. Sim, e a dívida, tem uma dívida, é uma das maiores dívidas com o Santander. Sim, o Sérgio Real era do board do Santander, inclusive é um dos executivos mais bem pagos do Brasil, né, recebendo aí anualmente na ordem de 60 milhões de reais. E os bancos exigiram inclusive uma reunião específica com o presidente, ainda presidente, né, logo no dia depois do fato relevante, eles fizeram um call com os bancos e o BTG Pactual bateu muito forte, né, foi muito incisivo, achou aquilo tudo um absurdo, como assim isso pôde chegar a esse ponto, e isso se seguiu com uma medida judicial obtida pela Americanas na Justiça do Rio de Janeiro, uma cautelar preparatória de uma possível recuperação judicial, que depois a gente viu que, na verdade, era uma recuperação judicial, que conferiu um efeito, e aí a gente vai falar de recuperação judicial. O que acontece quando o juiz recebe a recuperação judicial? Ele suspende a execução de dívidas. É um dos principais efeitos da recuperação judicial, que garante que a empresa vai ter um tempo para se organizar, para se reerguer. Mas a RJ ela demora um tempinho, né? O dela foi autorizado a fazer, então. Esse é o primeiro ponto que eu ia te perguntar, né? Eles conseguiram uma cautelar, ou seja, antes mesmo da recuperação judicial, o juiz lá da Vara do Rio considerou que era prudente que a Americanas tivesse uma proteção de execução de dívidas e de rescisão automática de contratos, porque, por exemplo, muitos contratos, inclusive com os bancos, você tem, na hipótese de inadimplemento, em algumas hipóteses previstas em contrato, você tem a rescisão antecipada e o vencimento antecipado da dívida. E como parte desses bancos tem também investimentos da Americanas, eles poderiam simplesmente lançar mão desses investimentos, bloquear esses valores para saldar parte dessas dívidas. Coisa que fez Pactual, fez, acho que Itaú e também Santander. Todos tinham investimentos da Americanas e buscaram fazer isso, bloquearam os valores. E a Americanas, antecipando esse movimento dos bancos, aliás, sabendo da previsão contratual, buscou essa cautelar e que foi deferida na sequência, garantindo a ela que os bancos não poderiam lançar a mão desses investimentos, ou seja, não poderiam pegar esse investimento para saldar a dívida. Os credores não deveriam cobrar, caso houvesse um débito inadimplemento durante o prazo de 30 dias, e os fornecedores deveriam se manter, aqueles considerados essenciais, se manter prestando serviço a Americanas em razão da determinação judicial. Então, ela obteve... Isso dia 13 de janeiro, né? Exatamente, isso logo na sequência. Então, já tinha um plano, né, previamente estabelecido para ser executado para que a Americanas pudesse se manter de pé, porque a Americanas é uma empresa muito grande, ela tem mais de 40 mil funcionários, vários pontos pelo Brasil inteiro. Então, assim, ela precisava ter aonde se apoiar para manter a operação. E ela depende muito de fornecedor. Então, assim... Não, ela depende unicamente de fornecedor, exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? Os bancos foram tentar suspender essa medida, né? Porque o Pactual, quando ele fez antes da decisão. Antes da decisão cautelar. E ele nem é o maior banco. Na realidade, ele está em quarto, né? Pela categoria aqui que você passou, ele está em quarto. A quarta maior dívida. O maior é o Deustic, né? É o banco alemão que tem a maior dívida com Americanas. E aí, o que a gente tem? A Americanas consegue essa cautelar dá uma tranquilidade momentânea. Logo na sequência, ela apresenta o pedido de recuperação judicial, e isso faz com que ela inicie um procedimento de estruturar suas operações, ter uma administração judicial, e aí, de fato, oficialmente, com o recebimento da recuperação judicial, os credores não podem mais executar a dívida, tem que se... Ela vai ganhar aquele fôlego de até 8 anos depois de tudo estruturado. E aí você vai ter o procedimento, o rito da recuperação judicial. E os bancos estão numa busca judicial em paralelo à recuperação por conta do que está no entorno desse caso. Porque aí a gente deixa a recuperação um pouquinho de lado para falar um pouquinho do caso. E o porquê de eu ter proposto esse tema? Porque tem uma questão contábil muito importante, que eu acho que é aonde a gente deve focar nossos olhos, que é a clareza da contabilidade, a fidedignidade da contabilidade, a história real da contabilidade, que estão lá dentro dos princípios dessa ciência,
que é você... um grande órgão fiscalizador que é a CVM, né? Exato. Então, a gente tem alguns atores aqui nessa história que vão ter que explicar algumas coisas. A CVM imediatamente instaurou pelo menos 3 processos, um para apurar a contabilidade, um para apurar a auditoria e o outro para apurar a responsabilidade pelo fato em si, de tudo que aconteceu. Então, a gente tem o processo instaurado para investigar a contabilidade pela própria CVM, o Conselho Federal de Contabilidade noticiou no dia seguinte ao fato relevante que seria instaurado um processo ético disciplinar para apurar a responsabilidade dos profissionais, e aí vai ficar sob a competência do CRC do Rio de Janeiro, por conta da sede da holding, né, sei lá. Só que aí a coisa vai melhorando. Na medida que você vai abrindo essa história, a coisa vai ficando mais complexa, porque o que faz a contabilidade ter surgido como um ator importante nesse caso é justamente uma dupla interpretação sobre um lançamento contábil. Porque o que a Americanas fez, traduzindo em palavras simples, é a operação de risco sacado, né, que eu tenho um fornecedor, eu preciso adquirir uma mercadoria e o fornecedor tem um prazo curto de recebimento. Eu não tenho capital para poder cumprir com esse prazo. Então, o banco entra como um agente, paga o fornecedor e eu deixo de ter uma dívida com o fornecedor e passo a ter com o banco. Com juros. E aí tem uma operação com juros, ela é mais alongada, ela perde a característica de contrato de fornecimento, que é um contrato curto, de entrega, e passa a ter mais características de contrato de financiamento, porque ela é mais alongado, ela tem juros, então tem outras características que, na hora de você interpretar um lançamento, quem faz o lançamento contábil vai ter que olhar essas características. Que tipo de contrato que eu tenho em mãos? E, inclusive, tem muita informação e muita falta de informação nesse caso, que torna tudo mais difícil. Começa primeiro, da própria empresa, ficou em silêncio muito tempo. Porque 20 bilhões não é de um dia para a noite, né? Porque você começa com um fato relevante de 20 bilhões, você tem uma recuperação judicial apresentada com lista de credores de 43 bilhões. Então, assim, entre um intervalo muito curto de tempo, você tem uma mudança muito drástica de cenário e com um silêncio muito grande da empresa. Ela não municiou os seus acionistas e o mercado, todo mundo que está envolvido, com informações que pudessem dar um pouco mais de segurança de que a coisa estava sendo bem conduzida. E aí você tem mais elementos. Por exemplo, a própria 3G Capital, ela tem uma história de outros casos problemáticos com contabilidade. Eles tiveram um problema com a SEC, que é o órgão americano equivalente à CVM, lá nos Estados Unidos, em relação à operação da Heinz e da Kraft, né, em que supostamente teria havido ali um lançamento equivocado na contabilidade e que também foi alvo de investigação da SEC, que levou eles a fazer o pagamento, fazer um acordo e fazer o pagamento de multa. Tiveram um outro caso com uma empresa de logística aqui no Brasil, também relacionado à contabilidade. Então, assim, eles têm um histórico ruim, né? Ruim em relação Ou seja, já era para a política de governança estar em cima disso aí, olhando com isso mais cuidado. E a CVM já estava de olho nessa operação de risco sacado. Por quê? Ela vinha se popularizando com as empresas varejistas, justamente por conta da dinâmica de mercado, né? E ela vinha orientando as empresas listadas na Bolsa desde 2016. Mais especificamente, em 2012, ela expediu um ofício circular para todas as empresas listadas, dizendo, olha, vocês precisam atentar para os lançamentos contábeis relacionados ao risco sacado. Auditorias, dediquem um tempo e um olhar específico sobre essa operação de risco sacado. Então, havia já uma atenção por conta de... E aí, dizem, né, eu não vou afirmar com... Tem muita coisa ainda a ser... Tem muita coisa. Que essa operação de risco sacado, inclusive, foi oferecida pelos bancos como algo que poderia ficar dentro da conta de fornecedores, e não de dívida bancária, de empréstimo, o que faria com que o balanço ficasse mais favorável à empresa para investidor, para o mercado, enfim. Então, isso tudo vai ter que ser investigado. Todo esse processo vai ter que... Dívida é dívida, porque também falta a contabilização das despesas financeiras, né? E é uma sequência de... Bem,
até a hora, a gente não sabe ainda, né? Porque na realidade tem que esperar o relatório contábil, o fechamento anual, para poder a gente ter certeza. Porque agora, como ela tem um tempinho aí, que agora vai entrar em RJ, ela tem aí tem que colocar tudo que não tinha dentro do balanço, até para que isso faça parte da negociação de uma recuperação judicial. Então, tem que estar na contabilidade para que isso seja aí objeto de negociação. Mas eu queria fazer uma pergunta em relação ao caso americano, que é o seguinte: a CVM também fiscaliza os tipos de declaração, né? E você dá uma declaração com 10 dias, 9, que ele assumiu dia 2, né, de cargo, e você dá uma declaração de uma fraude contábil no mercado aberto, é uma responsabilidade muito grande ou uma irresponsabilidade muito grande, porque, como você mesmo colocou ali no seu briefingzinho, a queda de 77% das ações com 24 horas, depois caiu mais ainda, quer dizer, você tinha uma ação de 12, ela virou 0, não sei quantos centavos. Virou R$2. Então, e já diminuiu mais ainda, sim, segundo eu dei uma olhada. Então, quando essa declaração, a CVM também instaurou um processo, porque você não pode gerar essa turbulência no mercado aberto, né? Não é igual você chegar na empresa ali da esquina, que tem 3, 4 funcionários, que sem que seja, de falar assim, ó, a empresa está devendo ao banco e não está na conta. Não é isso. Né? Você está no mercado de ações, com N investidores envolvidos, essas pessoas são prejudicadas, né? Aí você tem fornecedores envolvidos, bancos envolvidos, poxa, clientes envolvidos. Será que as pessoas vão receber suas mercadorias? Será que não vão? Como é que vai continuar a operação da empresa? Então, é uma responsabilidade muito grande a afirmação que ele fez. E aí, né, abre aspas, fala, né? Ele fala lá que ele descobriu uma fraude contábil. Então, em 10 dias, você descobriu uma fraude contábil através de entrevistas com executivos. E o senhor anterior não descobriu que assina, né? Então, é uma coisa assim meio esquisita. Então, além, claro, de todos os fatos que você falou bem da relevância, tem a questão da responsabilidade pela divulgação da informação, que eu acredito que a CVM também vai instaurar um processo em cima disso. O terceiro processo que eu tinha falado, o primeiro é com relação à contabilidade, sim, o segundo em relação à auditoria e o terceiro é exatamente sobre a própria nota em si. Porque esse fato relevante, ele foi um paralelepípedo de um lago, assim, teve um impacto enorme. Os fundos... E muito rápido, né? Muito rápido. Os fundos que tinham papéis da Americanas tomaram prejuízo. Os fundos de crédito privado, por conta do reflexo do mercado em relação à credibilidade de crédito privado, né, dos fundos que fazem essas operações de financiamento de fornecedores, eles tiveram uma marcação naquele mês, ou seja, eles tiveram uma queda. Os fundos privados de dívida privada, se você for olhar no gráfico, todos eles, o mês de janeiro está marcado lá, negativo, para todos, mesmo aqueles que não tinham papéis americanos, porque isso repercutiu na credibilidade do mercado. Então, assim... Na credibilidade da divulgação da informação, né? A gente vai viver um momento de realinhamento das coisas. Porque, por exemplo, a credibilidade... A Bolsa Brasileira, a B3, ela, dentre as bolsas, é a que tem menos participação de pessoas físicas. Por quê? Primeiro, a gente tem uma educação financeira muito ruim na população. É uma educação financeira diferente dos outros. Exatamente. Países. Isso faz com que as pessoas não compreendam o mercado de ações e tenham receio de entrar. Tem restrição, tem medo. Pequeno de pessoas físicas investindo. Quando você tem uma situação como essa, uma empresa que até pouco tempo era indene de qualquer discussão, assim, inclusive a fala de um dos executivos de bancos, assim, não, é Americanas. A Americanas não vai, está longe de qualquer dúvida, é a 3G que está lá. Então, assim, os caras tinham quase mais do que fé, do que racionalidade nas operações com Americanas e com os investimentos que a 3G Capital faz. Então, assim, quando esse fato surge para o mercado e ele ganha a repercussão que está ganhando, até porque vai ser a recuperação judicial, a quarta maior recuperação judicial que o Brasil já viu, isso afasta as pessoas, né? As pessoas físicas ficam com receio disso. Então, o fato dessa notícia ela impactou o mercado, né, da Bolsa, impactou os investimentos privados, impacta a confiabilidade, né, a própria B3 o segmento de auditoria também fica arranhado, porque como assim uma dívida de 40 bilhões não existe no balanço e passa a existir no balanço de um dia para a noite, né, no intervalo de 10 dias,
E ninguém sabia disso. Agora não menos de 10, né? Da data da declaração para a data que saiu a divulgação, que rapidinho os valores apareceram. Então, assim, isso tudo faz todo mundo ficar muito desconfiado. Aí soma a ausência de informação, não prestar informações claras com velocidade para poder demonstrar que aquilo... Corrida para medida cautelar. Então, tem muita coisa aí. E aí, assim, os bancos já estão se preparando, já tem até o Bradesco conseguiu uma liminar em São Paulo, contra Americanas, para que uma produção de prova seja feita de forma antecipada, no sentido de verificar se diretores, acionistas, controladores, executivos e contabilidade e auditoria estavam escondendo essa informação. Porque no último balanço publicado de 2022, não há nenhuma relação, não há em nota explicativa nenhuma informação a respeito da importância do risco sacado da Americanas. Então, assim, isso... Você até comentou aqui, né? A CVM ela já tinha feito um alerta em 2022, no início de 2022, sobre essa questão de risco sacado para as empresas, né? Isso, então... Dos varejistas aí. Ela já tinha uma recomendação, já era necessário, para o balanço de 2022, um espaço dedicado para esse assunto, por conta de orientação da CVM. Isso não veio. Então, assim, e teve um movimento, e aí começam os indícios. Quando a investigação começa a se ampliar, os indícios começam a surgir. Começa a informação da 3G Capital reduzindo sua participação de 50% para 30% em 2021. E vão começar a levantar, porque toda vez que tem um escândalo, vou chamar assim, não vou falar fraude porque não tem nada apurado ainda, mas toda vez que tem um escândalo financeiro, a primeira coisa é levantar o que realmente está acontecendo, e isso demora, porque agora a gente está em momento de fase de fechamento de balanço, tem uma auditoria que é uma das Big Four, né, envolvida, e quando você fala assim, poxa, eu recebi uma informação errada, você também põe em xeque o banco, então isso tem que ser apurado, porque é uma acusação muito grave, até porque o banco é o maior interessado em que você registre, porque aquilo para ele é um ativo. Exatamente. Então tem alguma coisa aí também que no meio que não bate. Depois que você apurar isso, aí você vai identificar os responsáveis, que é o que você comentou no início, que tanto a CVM quanto o Conselho Federal de Contabilidade, até pela declaração do presidente, que vai se buscar os responsáveis, questões éticas, né, questão de se foi fraude ou não, se foi intencional ou não, se foi dolo, se foi culpa. E a gente sabe que em meios, em contabilidade, a gente tem as informações todas na mão, né? Então, eu humildemente faço a auditoria, eu coloco modelos de carta de circularização e recebo dos bancos as informações. Uhum. Então, vai ser levantado aí, começar a ser levantado todo um questionamento se recebeu ou não, como, quando, se eram verídicas ou não, como que está isso nas declarações dos bancos também, porque tem lá o outro lado também, né? Então, não é uma coisa para a gente ir lá e apontar o dedo, né? Então, apesar de ser algo contábil, você como advogado, existem muitas responsabilizações por isso aí. Lembrando ainda da responsabilidade com os acionistas, minoritários principalmente, né? Que às vezes o cara deposita ali a vida dele inteira naquele, né? Acreditando naquilo que você falou, que é a confiabilidade de mercado, e de repente ele é surpreendido com uma notícia dessa, bombástica aí, logo no início do ano. E eu lembro de uma outra empresa, não vou falar o nome todo com muito conhece, da Bolsa também, que saía-se uma suspeita na internet de que ela ia entrar em RJ, e ela falou, não, isso em dezembro. Quando chegou em fevereiro, ela entrou em RJ. Uhum. Então, ninguém faz uma recuperação judicial em 2 meses, né? É diferente do que a Americana fez aqui, né, Léo? Que ela fez uma medida para poder, não executar, ela não ia à falência. Né? Então, só para a gente explicar essa diferença. E aí você ia ter 40 mil pessoas demitidas, um monte de cliente sendo desassistido. Então, não é algo assim também de você tomar uma decisão. Quem também fiscaliza e pune também pensa nisso. Quantos e quem são os envolvidos e qual o reflexo que qualquer ação vai tornar. Claro, mantendo a idoneidade da operação, da fiscalização, mas pensando no conjunto. Então, acredito eu que o juiz no Rio de Janeiro tenha aprovado a cautelar, por causa disso, apesar dos bancos tentarem suspender, a todo custo suspender, mas isso não findou ainda, né? Eles não tiveram sucesso. Não, o BTG conseguiu, né, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, bloquear 1,2 bi que estava com eles. Esse dinheiro não pode mexer. Então, eles realmente conseguiram por conta de uma medida veloz que eles adotaram, porque o vencimento antecipado ocorreu antes da cautelar. Então, como eles foram muito rápidos,
eles conseguiram ainda se beneficiar. Mas para os bancos, essa recuperação judicial, ela não poderia, gostariam de vê-la anulada. Por conta você até colocou aqui do percentual de negociação, né? Porque você tem uma renegociação da dívida com desconto, você colocou no seu briefing aqui que até 80% a 90% de desconto. Estão especulando que no plano que tem que ser apresentado no prazo de 60 dias do deferimento da recuperação judicial, muito rápido, a conta tá também igual louco. A proposta seja de deságio de 80% a 90% das dívidas. E aí, assim, a gente está falando, 98%, talvez até 99% dessa dívida, ela está concentrada em 25 credores, sendo que desses 25, a maior parte deles são instituições bancárias. Sim, tem poucos fornecedores, né? Exatamente. Na verdade, os últimos são os fornecedores, os primeiros é tudo banco. Quase todos são bancos. Os bancos já estão marcando nas suas contabilidades essa dívida com 50% de perda. Isso vai impactar até 7% do lucro líquido desses bancos. Alguns bancos vão ter até 7% do seu lucro líquido impactado por conta dessa situação da Americanas. Então, assim, como você falou, é um fato, o caso Americanas ele é muito emblemático porque ele tá impactando muito a sociedade, porque tem mais de 40 mil pessoas envolvidas, trabalhadores ali envolvidos, tem os fornecedores. Então, assim, ela tem uma repercussão. E a história nos ensina, a história recente, eu vou falar do caso Odebrecht, o caso da Lava Jato, que quando a gente fala de operações de fraude e tal, a gente tem que responsabilizar pessoas. Pessoa jurídica não necessariamente causa um mal. A pessoa jurídica não é ela mesma, né? Tem alguém que administra ela. E essa pessoa jurídica ela tem um papel, ela desempenha um papel, ela tem uma função na sociedade. Então, a recuperação judicial, o princípio que norteia é salvar a empresa. Mas também se norteia de não se pode manter no mercado empresas que vão causar mais prejuízo. E aí, por isso, ela não se recupera, encaminha-se para a falência, ela é decretada a falência, caso você não cumpra os requisitos, e vai tirar essa empresa do mercado, vendendo seus ativos e saldando. Mas aí o que eu estava falando sobre o que os bancos estão buscando, e os bancos, por conta do grupo prioritário ali, do volume maior de dívida, de que eles estão vendo, que, dado o volume da dívida, que a Americana não tem condições de saldar essa dívida. Há uma boa chance de que os ativos não sejam suficientes para poder quitar essa dívida. Então, eles já estão se antecipando para buscar a responsabilização dos acionistas, em especial os acionistas da 3G Capital, porque eles, até pouco tempo, eram os controladores da Americanas. E, como você falou, antes do Sérgio Rial, que foi o presidente que noticiou esse fato relevante, o presidente da Americanas, o CEO, foi o Gutierrez. Ele ficou 20 anos lá. Então, grande parte dos fatos que eventualmente vão ser apurados, né, na ação que o Bradesco ajuizou e obteve de produção antecipada de prova, são os últimos 10 anos de comunicação e contabilidade que eles buscaram. E já foi determinado que a Ernst Young vai, junto com uma perita, levantar toda essa documentação para que ela seja... Vai. Essa foi a determinação do juiz lá de São Paulo. Eles que vão auditar essa documentação para tentar encontrar o que aconteceu. E o objetivo já é de verificar que houve abuso, se houve abuso, para eventualmente responsabilizar aqueles que causaram abuso, desconsiderar a personalidade jurídica e alcançar a 3G e os seus sócios, né, o Sicupira, o Teles e o Lema. O objetivo é esse, eles já estão sendo antecipados. E veja, né, em 2021, a Americana teve, antes o EBITDA dela estava com 582 milhões positivo, 21,6%. Então, você vê que assim, quando você trabalha com esse tipo de operação, não é uma operação estanque naquele momento. Até porque o varejo, ele tem dois insumos, né? Mercadoria e a mão de obra, que no caso ali é logística, né? Porque você tem uma grande operação online deles de e-commerce, né? Hoje são pequenas lojinhas, mais aquelas lojas gigantes, a maioria são menores, mas você tem uma grande operação de e-commerce envolvida. Então, quando você fala de um lucro de 582 milhões no ano anterior e você tem um resultado que, teoricamente, pelo que foi divulgado, 20 bilhões para ser reduzido, então, há quantos anos isso vinha?
né? Então, é por isso que eu falei da responsabilidade da fala, da responsabilidade das declarações e do tamanho da responsabilidade jurídica, inclusive, dos envolvidos e dos que vão auditar esse processo, né? Até para que o mercado se mantenha aí equalizado e dentro de um aspecto de voltar com a confiança, que foi o que aconteceu no mercado, por exemplo, em 2013, Estados Unidos, 2008, né, que houve uma falta de credibilidade pela falta de transparência de empresas que tiveram também problemas lá. E, por isso, tiveram medidas protetivas, né, medidas reguladoras mais severas, né, que a CVM também tem. Então, a gente tem aí falando agora como instituição, uma grande responsabilidade como instituição de buscar com os fatos, né, a responsabilidade aí, auditores, contadores, né, envolvidos, porque, na realidade, estamos tratando e falando, como você bem falou, de uma suspeita, porque a gente não pode afirmar nada até que tudo seja esclarecido, comprovado e noticiado publicamente, uma suspeita de um erro, porque erro e fraude são conceitos diferentes, né, Léo? Então, você, como advogado, eu queria, inclusive, que você respondesse essa diferença. O erro e fraude são conceitos diferentes, impactam diferentemente na vida de quem o executa, impacta diferentemente na punição do órgão regulador. Então, eu queria que você também falasse sobre isso. Erro e fraude, diferença técnica jurídica entre um e outro, para que as pessoas também tenham clareza disso e da importância do papel dos órgãos aí reguladores. É uma coisa muito importante. Quando você é profissional e você atua profissionalmente no mercado, você está muito pouco protegido quando você comete erro, exceto se você foi induzido ao erro. Mas o erro por atecnia é sua responsabilidade também. Quando você não foi técnico o suficiente, você não tinha informação suficiente, informação técnica, de formação, de capacidade técnica, e comete um erro que causa prejuízo, você não está imune a ser responsabilizado, né? A hipótese de você não responder por um erro é quando você foi levado ao erro. A informação chegou para você distorcida, você não tinha todas as informações que você devia ter, que alguém deveria ter te dado, e você comete um erro em razão disso. Agora, o erro por si, o erro culposo, você não tinha intenção de causar dano, você não se beneficiou com o erro, você não beneficiou alguém que poderia te dar vantagem em razão disso. Tem um peso. Agora, o erro com intenção, o erro não, né? O causar prejuízo com intenção, ou seja, eu vou alterar a contabilidade para que a empresa colha benefícios, ou seja, ela não tenha um endividamento alto, eu consiga... Para que as pessoas continuem investindo, eu consiga captar recurso no mercado. Que também prejudica as vendas, e não só dela, né? Vários varejistas tiveram prejuízo aí, né? Não prejuízo, mas tiveram uma redução de vendas online, por exemplo. Não, e assim, isso tem ainda vários impactos para serem medidos, muita coisa ainda vai acontecer. Mas essas duas possibilidades, o erro culposo, e o erro não, né? A alteração da contabilidade com intenção de causar prejuízo ou benefício, esse aí já é mais grave. Isso vai ter responsabilização, tratando como fraude. Fraude contábil responde eticamente perante o Conselho Profissional de Contabilidade, porque você deixou de observar os deveres que você se comprometeu quando assumiu o seu registro, né, porque você assume deveres. Sim, e se você não, você pode inclusive ter seu registro cassado, né, suspenso e cassado, penalmente, porque você cometeu um crime. E se for diagnosticado isso. Exatamente. Confirmando-se que houve fraude, você vai responder penalmente, né, perante a Justiça Criminal, e pode responder também com o seu patrimônio, porque se você causou prejuízo a alguém, você pode ser responsabilizado simplesmente. Inclusive, os minoritários, como você tinha falado, já estão se mobilizando, fizeram uma denúncia à CVM e estão estudando uma class action lá nos Estados Unidos, porque eles estão com receio de que no Brasil a ação demore e acabe não resultando em benefício. Então, eles já estão, assim como aconteceu no caso da Petrobras, na época da Lava Jato, foi movida uma ação lá nos Estados Unidos, como ela é listada na Bolsa Americana, uma ação que é chamada Class Action, que é a ação coletiva, né? Aqui no Brasil é ação coletiva, lá eles chamam de Class Action, pelos minoritários,
e eles conseguiram uma indenização, e a Petrobras lá naquela época foi condenada. Eu lembro disso, pagar a indenização. Outras empresas também foram condenadas. E os minoritários já estão organizados por meio de uma associação de fornecedores, que eles estão estudando a possibilidade de, como a Americanas também é listada lá na Bolsa Americana, lá nos Estados Unidos, de também usar dessa class action para se ver minimamente ressarcidos pelo prejuízo que eles suportaram. Ou possíveis prejuízos. E aí, quando a gente fala de possível fraude, tem alguns indícios que estão sendo aventados que podem ser indicativos de que realmente havia uma informação que não estava sendo divulgada corretamente. Eu comecei a falar, a 3G reduziu sua participação, ela foi para 30%, depois, saindo do controle. 50 para 30. Isso. E os diretores da Americanas fizeram um movimento de venda das suas ações expressivo, coisa de um ano antes desse fato relevante. Isso também está sendo considerado, isso tudo vai ser apurado, como um movimento que pode ser considerado. Eu já vi o que vai acontecer, então teoricamente, já vou tomando aqui as minhas atitudes para ter menor prejuízo. Exatamente. Dentro da regulamentação da CVM, isso é chamado de inside trading, que é quando você tem uma informação privilegiada, faz uso dela para se beneficiar, ganhando mais dinheiro ou evitando prejuízo. Inclusive, eles na semana passada, hoje, eles também, é o que eu falei, é como se fala, né? Dissimulações contábeis, eles falaram, né? Não tínhamos conhecimento das dissimulações e manobras contábeis da empresa. Então, eu sempre falo, é muito complicado, porque você tem todo um conjunto de empresas envolvidas, não só o contador. Você tem auditoria interna, tem auditoria externa, tem contabilidade, você tem a governança que faz parte da B3, você tem... Não é só a contabilidade, você tem um conjunto, você tem os bancos, as demonstrações dos bancos, os lucros dos bancos, né? Então, você tem todo um conjunto. Então, é muito mais extensivo. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Léo, a gente está já aqui com o nosso... Elton, depois você me avisa os minutos. Eu queria te fazer o seguinte, você acha importante essa declaração que o Conselho Federal deu como instituição? Você acha que isso Eu acho que vale a pena dizer o seguinte. Primeiro, a velocidade com que o Conselho se manifestou. Isso é muito importante. Por quê? A todo momento, a sociedade ela cria iniciativas de dizer que as profissões regulamentadas não são importantes. E é justamente num momento como esse, de crise, é que os controles precisam ser... Quem é que faz o controle? Quem é que pune? Quem é que fiscaliza? E aí, quando o CFC prontamente vem a público e diz, nós vamos apurar e vamos punir aqueles que forem responsáveis, que tenham responsabilidade... dentro da minha alçada, né, os contadores envolvidos. Então, isso é fundamental para... A credibilidade, que é uma das que está sendo mais afetadas nesse episódio. Sim, com certeza. A credibilidade dos profissionais da contabilidade, porque estão no foco, né? A contabilidade da Americana está no foco desse caso. E para o sistema se posicionar diante da sociedade. A sociedade precisa compreender a relevância, a importância e o papel fundamental que os conselhos profissionais desempenham no Brasil, no seio da sociedade. Se a gente tem uma B3 confiável, na sua maioria, exceto episódios como esse, que provavelmente certamente são exceções, você tem a possibilidade de ler um balanço e acreditar naquilo, é porque você confia no profissional, porque ele está submetido a instrumentos regulatórios, ao seu conselho de fiscalização, que exige atualização, que fiscaliza, que pune. Então, assim, é muito importante que o que o CFC fez, e que, ao final, isso chegue a uma apuração rigorosa e que esses profissionais, se tiverem contribuído, seja por erro, seja com intenção e em associação para causar o prejuízo, que eles sejam punidos adequadamente. Perfeito, Léo. Olha, eu só gostaria de comentar aqui que você colocou, para a gente estar no finalmente, que você colocou várias fontes de todas essas informações. Acho importante os telespectadores, né, as pessoas que estão nos ouvindo e depois vão nos ver também, saber, né, que você colocou várias fontes importantes. Você está na que eu considero a principal, que é a CVM,
né? Acho que CVM é uma importante fonte de informação para quem quiser buscar, né? Principalmente os investidores, né? Até o próprio Conselho Federal de Contabilidade, que também divulgou matérias, a Infomoney, que você colocou, Capital Aberto, UOL, Valor e G1. Sempre tomar muito cuidado, gente, você que é investidor, né? Ou contador, né? Porque isso aqui agora parece que não atinge a gente, como contabilidade, como empresa contábil, mas atinge sim, né? E atinge muito. Então, a gente tem essa questão da credibilidade, não só da profissão regulamentada, você falou momentos de crise, você precisa ter, né, um conjunto de ações e ações rápidas. Então, tomar muito cuidado nas notícias e verificar de onde está fundamentada aquela notícia, né? Por que eu citei, em primeiro lugar, o órgão regulador? Porque eu acho que é lá que você vai ter informação mais apropriada, né? Então, se eu entrar dentro da CVM, entrar dentro do Conselho Federal, lá você vai ter um norte melhor, porque notícia ruim vende. Sim, então, tomar cuidado, né? Notícia ruim vende e venda é melhor do que tudo. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto, achei legal a gente trazer um caso, né? Você deu uma grande explanação dos momentos, dos times, né? E da sequência disso, eu acho que é importante. E essa referência que você fez, a importância da profissão, da pujança aí de você ter atitudes fiscalizatórias e punitivas, né? Claro, dentro do que foi investigado e constatado, tá, pessoal? E tem, assim, para nós aqui no Espírito Santo, tem um impacto extremamente sensível, porque atinge duas empresas do nosso cotidiano, que é o Hortifruti e a Americanas Delivery, que é a antiga Zite, que foram adquiridas recentemente pelo grupo, que fazem parte desse processo de recuperação judicial, que podem ser afetadas negativamente. Então, elas foram adquiridas recentemente, no intervalo aí de 2, 3 anos, e que vão impactar nosso dia a dia, porque para quem faz uso desses serviços, pode ser que esses produtos sofram impacto disso, seja por conta do próprio processo de recuperação, a organização financeira do grupo para poder superar a crise, pode gerar alguns impactos de dia a dia que a gente não... E importante, Léo, ressaltar uma coisa também para vocês. RJ não significa que a empresa já quebrou, é pelo contrário, né? A gente, em outro momento, nós já falamos disso, a recuperação judicial lá no Conselho, né, de uma palestra sua com o Tamires, a recuperação judicial é o fôlego, que está muito claro, para você tentar e você ter o objetivo de se recuperar. Porque cai na impressão de que a empresa quebrou. Não sei, ela não sabe, ela está em RJ. Se ela vai conseguir a aprovação do seu plano de recuperação ou não, é um momento à frente. Então, nós que somos contadores, os advogados, que são duas profissões extremamente envolvidos em todo esse processo, não só pela estruturação da operação que vai se firmar, mas pela confiabilidade que ela vai ter que gerar para que as coisas continuem, pelo menos, fluindo na sua mínima normalidade possível. Então, ressaltar esses dois pontos que eu acho importante e agradecer você por ter trago esse assunto aí mais uma vez, porque ele só traz assunto difícil, tá, gente? Então, estou até preocupada com o próximo tema, Elton, que nós vamos trazer o Léo aqui, porque a gente tem que estudar para fazer o podcast com ele. Mas te agradecer, obrigada por estar aqui no podcast do Pode Contar, do CRC, que a gente está contando muita coisa e esse caso foi bom. E a gente volta aí, Léo, você quer dar uma mensagem final aí para os nossos internautas? Fica à vontade. Eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu sempre gosto de falar sobre assuntos que envolvem direito e contabilidade. Eu tenho me envolvido muito com os assuntos, então é sempre muito gostoso falar sobre isso. É um prazer responder suas perguntas, Carla. E, assim, pode ser que quando você ouça esse podcast, as informações já tenham andado bastante. Não, com tá certeza, já mudou muito. Absurda. Mas eu espero que a gente tenha conseguido reunir aqui alguns juízos e avaliações que sejam capazes de contribuir para poder acompanhar esse caso. Com certeza. Eu queria deixar meu recado final aqui desse podcast aos profissionais de contabilidade. Vejam o tamanho da nossa responsabilidade em divulgar as demonstrações contábeis com responsabilidade, com idoneidade e transparência, né? Então, olha o tamanho, olha a repercussão positiva ou negativa que nós, como contadores, podemos causar aí no mercado, né, para as pessoas. A gente volta com mais Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo. Até lá.